Agora Agora começou. tá. Ah, então tá. Agora tá. E com relação às observações, é para colocar coisas que não estão na anamnese, coisas que a gente tem um monte de questionamentos, mas ainda tem alguma coisa que pode ser que a gente não tem nenhum lugar da anamnese que a gente questionou, ou ela veio e relatou alguma outra coisa. Por exemplo, você pode perguntar assim, não tem na anamnese, isso que eu vou te dizer. Não, uma parte tem, outra parte não. Então, por exemplo, você já fez algum tratamento nutricional? Ah, eu já fiz, aham. Já fez com nutricionista? Não, fiz com nutricionista, tá. E deu certo? Isso não tem aí, entendeu? Deu certo? Deu, na época eu fiz, eu consegui. O que que você conseguiu naquela praia? Eu consegui. Qual que era o seu objetivo? Ah, era perder 10 quilos. E você conseguiu perder quanto? Ah, eu consegui perder 7. Entendeu? Essas informações não tem. Mas assim, olha que bacana. Se ela já fez tratamento e ela já perdeu, por mais que ela ganhou, quer dizer que ela consegue. Entendeu? Então, em vez da gente falar, né, mas porque, em vez da gente dar muito alarde para o lado, assim, ela conseguiu, mas ela recuperou. Em vez da gente pensar no nela recuperou, que bom que ela conseguiu. Que isso mostra que você pode conseguir de novo, né? Então, são informações, são detalhes que você lança uma pergunta e talvez ela traga mais coisas do que está na anamnese. Aí é importante esse espaço de observação é para isso, entendeu? Quem mais? Foi quem que fez essa pergunta, Isadora? Foi isso. Tá. Larissa, fale. As minhas perguntas são quase as mesmas das dela, mas eu acho que ela não falou do questionário de frequência alimentar. Eu fiquei, tipo, na dúvida de como começar a falar sobre... Eu fiquei na dúvida, na verdade, nesse É uma dúvida questionário. bem comum, essa que até se ninguém perguntasse, eu ia perguntar para vocês, porque assim, o que que é importante, gente? A anamnese, ela não precisa ser tipo uma entrevista assim, nome, data de nascimento, estado civil, né? Na verdade, a anamnese, ela é algo para nos nortear, né? Porque às vezes o paciente começa a falar e a hora que a gente vê, ele está falando da vizinha, da avó, da sobrinha, da filha, de um problema que deu lá, porque ele foi no banco tal hora, daí não deu tempo dele comer, porque lá no banco tinha uma mulher que passou mal. A hora que você vê, você está falando de outra coisa. Então, o que que é a anamnese? Ela faz a gente não perder o foco, mas ela não precisa ter uma cara assim tão técnica, né? Isso, não. Na verdade, é uma conversa mesmo, né? Com o paciente. E aí, quando chega nessa parte, essa conversa fica técnica. Então, é importante até que nessa hora a gente fale assim. Bom, porque, ó, a gente perguntou tanta coisa, a gente perguntou do intestino, a gente perguntou da família, quem que tem doença, qual é a doença, né? Desculpa, a gente perguntou de tantos hábitos, daí chega aqui e a gente começa, arroz, quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana? Não é isso a intenção. Aí você pode dizer assim, a partir de agora, eu vou fazer umas perguntas bem rápidas mesmo, tá? É porque eu preciso saber como que é seu hábito. Você pode falar exatamente assim. Então, assim, eu vou dizer o alimento e você vai me dizer se você come todo dia ou não. Entendeu? Porque é isso que a gente quer saber aqui. Arroz. Aí ela fala, todo dia. Sabendo que é todo dia, aí você pode perguntar, quantas vezes ao dia? Aí ela vai falar, no almoço, no jantar. Aí você vai pôr 2 lá. Feijão. Ah, não como todo dia, não. Quantas vezes por semana, então, você come? Ah, não, é quase que nunca. Aí você vai colocar lá, raramente ou nunca, entendeu? Não precisa ficar assim, gente. Feijão, você come por uma vez na semana, no dia, ou no mês? Nunca. Não. A pergunta pode ser mais tranquila, como eu disse. Carne, você come carne? Como? Quantas vezes por dia? Você come todo dia? Não, ou você come quantas vezes por semana? Ah, todo dia, beleza? Você vai lá no todo dia. Todo dia, quantas vezes ao dia? Ah, almoço e janto carne, beleza? 2 vezes, né? Ou
Ah, eu não como todo dia, não. Como um dia sim, um dia não. Aí você já sabe, dia sim, dia não, dá de 3 a 4 por semana, entenderam? Tipo, refrigerante. Ah, eu tomo no final de semana. Ah, você já sabe que é um hábito semanal, né? Uma vez por semana. Então, é assim que você pode abordar. É a Larissa, né, que perguntou, Larissa? Isso. Ficou claro, Larissa? Sim, agora eu entendi. Certo. Quem mais? Ah, tem alguém batendo na minha porta, né, gente? Quem mais? Bruna. Ah, Bruna. Calma, ela não está aqui, né? Mas ela me mandou aqui. Vamos ver qual é. Ó, a Bruna tinha me dito assim, na queixa principal, né? Eu não sei se essa é a dúvida de mais alguém que está aqui hoje. Então, a queixa principal, gente, é o seguinte: a gente quer saber assim, se a pessoa está ali no nutricionista, ela quer ajuda para alguma coisa. Se ela quer ajuda para alguma coisa, algo está incomodando ela, certo? Então, por exemplo, você não precisa dizer qual a sua queixa, que daí a pessoa vai falar assim: nossa, são tantas, deixa eu começar a te falar. Então, a minha filha nasceu, daí não sei o quê, né? Porque as queixas são essas, né? Da vida, né? Porque choveu hoje, não deu para lavar roupa, não. Então, você pode ser mais específico, né? O que te trouxe aqui, né? Por que você procurou um nutricionista? Ou qual é o seu objetivo vindo aqui, certo? Então, o queixa principal torna a conversa muito técnica e abre espaço para muita queixa, né? Então, com relação à sua vinda aqui, o que que você é, pretende? Qual que é o seu objetivo? Aí você deixa a pessoa falar. Na verdade, gente, a anamnese, ela é assim, ela é muito longa, né? Mas assim, quando a pessoa começa a fugir do assunto, a gente interrompe e traz ela de volta. Mas a gente tem que aprender a ouvir muito o paciente. A gente tem que ouvir por entre linhas, né? Porque às vezes ele fala: por que você está aqui? Ah, olha, eu estou aqui porque eu quero perder peso. Ok, por que que você quer perder peso? É, porque eu quero ser saudável, porque aí, né? Eu acho assim, as pessoas têm um pouco de vergonha de dizer muitas vezes o porquê. Então você deixa ela falar, aí eu quero perder peso porque eu vou em tal lugar, daí esses dias eu vi uma foto minha, alguém falou que eu estava assim, aí você já começa a ver, ó, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, é uma pessoa que está se incomodando com o que os outros falam, eu preciso elevar a autoestima dessa pessoa, né? Eu preciso ter uma escuta maior do que a anamnese, né? Então, quando ela disser assim, eu já fiz, já fui no nutricionista, emagreci, mas voltei tudo de novo. A gente tem que fazer o paciente parar de pensar no problema, né? Voltou tudo, mas você voltou, mas você conseguiu. Vamos lá, a gente consegue de novo, né? Então, a gente precisa, na verdade, nesse momento da queixa, ouvir, né? Não assim, se ela começar a viajar lá, a gente interrompe, mas tem coisas que ela vai dizer nesse momento que é fundamental. Na hora de você, por exemplo, traçar uma estratégia para o paciente, é bem assim, você vai lembrar da queixa dela. Porque se você traçar uma estratégia que para ela é assim, ela já até te falou, vamos supor, eu fui na nutricionista, daí eu emagreci um pouco e parei. Por que que você emagreceu um pouco e depois parou? O que que você considerou que você fez de errado nisso? Sabe o que que é? Ela passava umas coisas lá que eu ficava... eu comia muito pouco, daí eu tinha fome. Olha que informações valiosas, né? É uma pessoa que, se você restringir muito, ela vai pular fora. Talvez a fome, ela é uma pessoa que não pode sentir fome,
porque ela vai acabar, ela deixa de comer um período, mas depois ela compensa isso, né? Então, é um momento que a gente precisa treinar a escuta, claro, né? De uma forma assim, escutar aquilo objetivamente, né? Não outros assuntos, assim, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês isso. Sim, ficou. Ficou? Uhum. Então, a queixa foi, daí vamos ver o que mais que a Bruna tinha escrito aqui. No tipo de tempero, fiquei confusa, mas coloquei os temperos naturais que a pessoa tem costume. Então, também era uma dúvida dela, ó. A gente quer saber os naturais, mas a gente também quer saber os industrializados, tá? Porque daí na hora mesmo de orientar, na hora de traçar uma estratégia, a gente sabe que, né, a gente precisa abordar isso daí. E as pessoas, assim, elas têm o hábito, elas se habituam com muito sal, a gente se habitua muito facilmente com gosto artificial, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que traçar uma estratégia para que ela comece a pensar em reduzir esses temperos, certo? Os artificiais. Quem mais? Ju, você não tem nenhuma? Não, professora, é que eu vou em nutricionista. Aí, mais ou menos, são as perguntas que ela me faz. Uhum. Aí, como ela faz e depois ela explica, ela aborda, então eu fiquei, assim, nessa parte eu não tive dúvida. Tá. E a Aniele? A princípio, não. Vocês não ficaram com nenhuma dúvida em como abordar as doenças, né? Por exemplo, gente, aqui também é um momento que vocês podem dizer, ó, eu vou falar o nome de algumas doenças e você vai me dizer se você, sua mãe, seu pai, o seu irmão, os seus avós tiveram ou têm. Não precisa falar diabetes, você tem, sua mãe tem, seu pai tem, fica muito cansativo. Então, outra coisa, hipertensão. Dependendo do paciente que tiver no consultório, você precisa dizer pressão alta, né? Obesidade, doenças cardiovasculares. Vocês podem dar exemplo. Alguém já teve infarto, alguém já teve um AVC, um derrame, né? Dependendo da. Se for algum profissional de saúde, vocês podem usar termos técnicos. Mas se for, por exemplo, um idoso, né? Se for um adolescente, não dá para a gente usar alguns termos. Por exemplo, aqui, ó. Você tem hipertireoidismo, a pessoa vai falar. Eu tenho tiroide, né? Aí a gente diz que bom, né? Todo mundo tem tiroide, né? Então, você pode dizer, você tem algum problema na tireoide? Tenho. Eles não sabem falar, de verdade, gente, isso é muito pouco. Quem sabe dizer são, assim, pessoas mais que estudaram, geralmente que têm ensino superior. Agora, um idoso não sabe dizer se é hiper ou se é hipo, tá? Mas aí vocês vão conseguir saber se é hiper ou se é hipo pelos sintomas, né? O hipertiroidismo, a pessoa geralmente é emagrecida, ela tem o olho meio saltado, ela é muito elétrica, ela fala que ela não dorme bem, ela é muito ativa. Já o hipotiroidismo, ele traz uma constipação intestinal, uma sonolência, um desânimo, perda de cabelo, unhas fracas. Então, assim, a gente consegue pelos sintomas e também até pelo biotipo da pessoa, tá? E quando a gente pergunta assim, você toma alguma medicação? Aí ela diz, eu tomo Puran, né? Aí você sabe que é um remédio para tireoide também, geralmente em quem tem hipotireoidismo. Então, mas assim, evitem falar hipotireoidismo, né? Tipo, refluxo, né? Você pode perguntar se ela tem azia, pirose, queimação depois que come, queimação depois que deita, coisas assim, tá? A gente tem que se adaptar ao indivíduo que está na nossa frente. Uma outra coisa bem importante, a rotina de sono, tudo bem? Ninguém tem dúvida? Não.
a função intestinal, por exemplo, né? Eu acho esse questionamento bem complicado, porque o normal não é você, não é porque você vai no banheiro todo dia que o seu intestino é normal, né? E não é porque uma pessoa vai no banheiro evacuar 4 vezes na semana que é anormal. Então, assim, como funciona seu intestino? Ah, funciona bem, né? O bem, o que que é bem? O bom para mim pode ser ruim para você. Então, você pode até mudar a forma do questionamento da função intestinal ali. Né? O seu intestino funciona quantas vezes por semana? Ah, funciona todo dia. Beleza, mesmo assim não quer dizer que é normal. Você precisa fazer força para evacuar? Não, sim. As suas fezes saem inteiras ou em pedaços, né? Fezes que a gente precisa fazer força, que elas saem em pedaços e que geralmente se evacua menos vezes na semana, são pessoas que tendem à constipação. Mas assim, não é porque vai no banheiro 3 vezes que é constipado. Às vezes ela vai 3 vezes e ela faz fezes inteiras, sem ter que fazer esforço, ela limpa, não tá sujo, então é uma pessoa que tem um intestino melhor do que aquela que vai todo dia no banheiro, tá? Então, essas pode ser melhor trabalhado esses questionamentos assim, tá? Deixa eu ver o que mais que geralmente tem. Você segue alguma dieta especial? Uhum. Eu acho que é isso, gente. Se vocês não têm. O recordatório aqui está em linhas, mas vocês podem criar uma tabela, né? Escrito refeição, o horário, o alimento e a quantidade. Daí vocês podem preencher uma tabela, não precisa ser um texto assim corrido. E aí vocês conseguem visualizar, né? Assim, numa tabela, quantas refeições a pessoa citou, quais os alimentos que compõem, fica um pouco mais visual do que em linhas. Mas também vai muito do que o nutricionista prefere, como ele prefere abordar. Uma outra observação aqui que eu acho importante fazer é aqui, ó, quando diz arroz, feijão, carnes, adoçantes, massas, frituras. Ah, não, já foi arrumado isso aqui. Porque antigamente tinha, assim, gordura. E a gordura aqui era margarina, requeijão, né, manteiga, e às vezes a gente acabava perguntando de óleo de novo, mas o óleo já foi feita essa pergunta lá atrás, né? Beleza? Então, agora, gente, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário para eu pensar em uma coisa, tá? Eu vou parar aqui de gravar. Cadê? Ah, tá. Alguém tá com o plano de ensino em mãos aí? Não, né? Professora, ainda está gravando. Tá, ai, por que eu tenho certeza? Está gravando.